Livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, começando no primeiro, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Deus grandioso em obras, maravilhoso em conselhos e magnífico em poder. Nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, ela que é viva e eficaz, a palavra do Senhor que é perfeita e preservada, ela jamais envelhece. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação de hoje, para que ele nos traga mais uma vez a palavra do Senhor de forma clara e sucinta, e que todos nós possamos estar atentos, ouvir com fé, para que possamos sair daqui nessa noite edificados espiritualmente. Fazendo este pedido ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto de hoje, que nós estamos lendo, que nós lemos aqui, de um profeta um pouco obscuro, e muita gente imaginando: pastor, que profeta é esse? Eu nunca ouvi falar desse profeta. Pois bem, profeta Ageu, um dos profetas menores na Bíblia, mas não em importância e certamente não em relevância ao texto de hoje. E o versículo 5 e também no versículo 7, que nos traz na realidade um aviso solene que nós encontramos nesses dois versículos. Pronto. E no versículo 5, nós lemos o primeiro desses avisos solenes que Deus faz. Ele avisa aqui: Orai, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. E no versículo 7, ele praticamente repete o versículo 5, onde ele diz: Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus aqui está dando esse aviso, está nos alertando, e ele, quando ele diz aqui considerai os vossos caminhos, ele está efetivamente falando: olhe para as suas vidas, considere, veja, olhe o que está acontecendo, olhe o que está sucedendo, considerai os vossos caminhos. No versículo 11, que nós não lemos, diz o seguinte: E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui no versículo 11, Deus falou: Eu mandei vir a seca. Eu mandei vir a seca. Eu quero hoje falar sobre o tema: a seca de Deus na fartura do homem. A seca de Deus na fartura do homem. Eu quero começar falando sobre alguns sinais dessa condição, alguns sinais, alguns sintomas dessa situação muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Olhe comigo no versículo 6, onde nós temos esses sinais. Nós lemos no versículo 6 o seguinte: Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais.
vestis-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Aqui nós lemos sobre algo interessante. No versículo 6, a gente pode ver que essas pessoas a qual Deus está dando esse recado, essas pessoas, não era o caso que elas não tinham trabalho, não era o caso que elas eram preguiçosas, não era o caso que elas eram desocupadas. Eles tinham trabalho. Não era o caso que eles não tinham alimento, eles tinham alimento. Não é o caso que eles não tinham que beber, eles tinham que beber. Não era o caso que eles estavam sem renda. Aqui nós lemos que comeis, bom, se comeis eles tinham o quê? Comida. Bebeis eles tinham o quê? O que beber. Vestivos eles tinham vestimento, eles tinham salário, eles tinham tudo. No entanto, apesar de ter trabalho, comida, bebida, investimento e renda, ninguém estava satisfeito. Eles comiam, mas a fome não passava, bebiam, mas a sede não era saciada, se vestiam, mas não eram aquecidos, recebiam, mas parece, como diz aqui, num saco furado. Você coloca o dinheiro no saco, tem um furo, o dinheiro cai, você olha no saco, não tem mais o dinheiro vai embora, evapora. O alimento que você come não satisfaz, a água não sacia a sede. Eles tinham todas estas coisas. No versículo 6, semeais muito. Semear muito quer dizer que estavam trabalhando e muito. Eram árduos, esforçados. Tinham trabalho, comida, bebida, roupa, renda, tinha tudo. Humanamente falando, eles estavam na fartura. Se você tem trabalho, se você tem renda, você tem roupa, alimento, bebida, você está na fartura. Não está lhe faltando nada, você não está com fome, você não está com sede, você não está sem dinheiro, você não está sem trabalho. No entanto, apesar da fartura toda, no entanto, apesar de não faltar nada, eles estavam insatisfeitos. Semeavam muito, mas no final do dia, a colheita era pouca. Eles recebiam dinheiro, mas o dinheiro caía pelo furo no bolso. Por mais que bebiam e comiam, se vestiam, a fome, a sede e o frio não passava. Eles só tinham insatisfação. Não havia alegria, não havia contentamento. Nós lemos aqui, porém não vos fartais, porém não vos saciais, porém ninguém se aquece, recebe-o num saco furado. Por que essa situação? Como que alguém que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada? Como é que alguém que tem fartura e ao mesmo tempo tem seca? Como que essas duas posições ocorrem? São sinais da seca de Deus na fartura do homem. E para evitar essa seca, nós devemos ver o que é que causa, o que o texto fala que traz a causa, o motivo, por quê que a seca do homem vem na fartura, a seca de Deus vem na fartura do homem. Olha comigo no versículo 2. Versículo 2 do texto que nós lemos. Deus fala o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? A causa da seca de Deus na fartura do homem. Deus falou: eu enviei a seca. Esse povo tinha de tudo, trabalho, comida, bebida, tudo. Mas Deus falou: eu enviei a seca. Por quê? Porque essas pessoas tinham suas próprias ideias e os seus próprios planos, e Deus não fazia parte central dos seus planos. Eu digo, Deus não fazia parte central. Por que eu digo parte central? Porque muitas vezes as pessoas gostam de falar o quão importante Deus é na vida deles. Pastor, para mim Deus, eles falam assim geralmente, Deus é muito importante para mim. Eles gostam de encher a boca e estufar o peito como se estivessem tentando convencer alguém. E Deus é muito importante. No entanto, na prática, Deus está lá embaixo,
na lista de prioridades, na lista de importância na vida deles. Deus é um detalhe, Deus é um acessório, Deus é um enfeite. Não há real importância, não há real lugar de prioridade na vida destas pessoas aqui que estamos falando. Deus não entra na jogada, Deus é apenas um pequeno detalhe, e muitas vezes um detalhe chato e incômodo. E o que podemos fazer para deixar ele de lado, melhor ainda. Essas pessoas aqui estavam colocando as coisas de Deus de lado e, pior ainda, justificando. Diziam aqui, como nós lemos aqui no versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja bem, eles diziam, não, veja bem, não é hora de edificar a casa de Deus. A obra de Deus não é a hora, não é tempo, não chegou o tempo. Vai chegar, não hoje, não amanhã, mas quem sabe um dia. Não é tempo de edificar a casa de Deus. E Deus retruca, se a gente lê isso daqui, Deus retruca dizendo no versículo 4, porventura, essa porventura quer dizer por acaso. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, a casa do Senhor, fica deserta. Deixa eu traduzir para você o que eles estavam dizendo no versículo 2. Quando eles estavam dizendo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificada, eles estavam querendo dizer o seguinte, eu vou resolver a minha vida. Eu vou tomar conta das minhas coisas, Deus. E quando eu tomar conta das minhas coisas, quando eu me satisfazer com as minhas coisas, quando eu conseguir o que eu quero, aí vai ser tempo de edificar e trabalhar na casa de Deus. Ainda não é tempo. Agora deixe-me dizer o que acontece. Hoje não é tempo de edificar a casa de Deus, porque aí você pode preencher qualquer coisa. Porque eu não tenho uma casa própria, por exemplo. Tudo bem. Aí quando o indivíduo tem a casa própria, ele vai dizer, não, ainda não é tempo, porque eu preciso de uma casa própria maior do que essa. Eu preciso de uma casa própria que tenha 5 quartos e 2 suítes. Aí quando você consegue uma casa maior que tenha 5 quartos e 2 suítes, bom, agora eu preciso de uma outra casa que tenha uma piscina. Eu preciso ir para um bairro mais nobre. Sabe quando termina essa busca de construir a sua casa primeiro? Sabe quando? Não acaba, porque nada satisfaz o homem. Quando o homem tem 1 milhão, ele quer 2 milhões. Não, pastor, se eu tivesse 1 milhão, eu estaria satisfeito. Mentira. Não, pastor, se eu tivesse só o meu carrinho velhinho, eu teria satisfeito. Estaria não, você vai querer o mais novo, o maior, o importado, um que tem uma luzinha que acende quando você aperta o botão. Sempre tem mais alguma coisa, gente. Agora, não há nada de errado em você querer ter uma casa melhor, um emprego melhor, uma coisa, não há nada de errado com isso. O problema é quando ainda não é tempo. Calma aí, Deus, deixa eu me ajeitar, Deus, deixa eu casar, Deus, deixa eu criar meus filhos, deixa eu criar meus netos, deixa eu criar meus bisnetos, o quê? Nunca vai chegar o tempo para certas pessoas. E Deus fala o seguinte aqui, ele fala, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas. Ou seja, vocês, está todo mundo aí com suas casas forradas, vocês todos aí estão fazendo as suas vontades, e a casa de Deus, esta casa, nós lemos aqui, enquanto esta casa fica deserta. A casa deles era forrada. O templo nessa época não era. E todo mundo dizia, não, calma aí, gente, não é tempo. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar um pouquinho mais. E Deus estava vendo tudo isso. Note que Deus manda o recado pelo profeta. Só abrir uma parênteses aqui. Daí a importância, gente. Daí a importância de você não perder a pregação da palavra de Deus. Sabe por quem Deus vai mandar o recado? Pelo pastor, pelo pregador. Se você é desta igreja, no caso sou eu. Como é que você acha que Deus vai falar com você?
e-mail, telegrama, Messenger, Facebook, WhatsApp, não. Deus fala através da pregação da palavra. Foi pela loucura da pregação que aprove a Deus salvar os que creem. Não está falando de salvar, de salvação espiritual para o céu, porque já que crê, já está salvo. Esse salvar é preservar, conservar, livrar, ajudar, edificar. Aprove a Deus pela loucura da pregação. E Deus aqui está falando para o profeta Ageu dar um recado para o povo. E é impressionante, muitas vezes eu prego aqui uma mensagem, uma pessoa aqui, Deus falou uma coisa para ela, aqui Deus falou outra coisa para ela, aqui Deus falou outra coisa para ela. E alguém lá atrás fala assim, quem disse para o pastor? Quem foi que falou para o pastor que eu... Gente, ninguém falou nada. Caso ninguém fique aí preocupado com isso. Quando nós nos colocamos e colocamos as nossas coisas em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus de segundo, terceiro, quarto, quinto plano em nossas vidas, quando nós tratamos as coisas de Deus sem seriedade, quando nós não resolvemos as questões com Deus, quando deixamos questões em abertas com Deus, quando dizemos para Deus, mais tarde Deus, mais tarde, outra hora, agora não é hora, agora não é tempo de edificar a casa do Senhor. Um dia, mas não hoje, não amanhã, mas um dia a gente chega lá, quando for apropriado para mim, Deus. Note aqui a sutileza das palavras, não veio ainda o tempo. Eles não estavam dizendo que nunca ia fazer, eles disseram, não veio ainda. Eles estão comprando tempo, estão querendo enganar Deus. Deus, ainda não é tempo, ainda não, mais tarde. E essa atitude de mais tarde para as coisas de Deus, essa atitude de primeiro eu, Deus, essa atitude de uma hora qualquer, mas não agora, Deus, essa atitude traz a seca de Deus na fartura do homem. Aquele crente rebelde, desobediente, que deixa Deus de lado para obter alguma coisa. Aquela pessoa que rouba Deus de tempo, tesouro, talento. Aquela pessoa que não dá o que é devido a Deus. Gente, tem muita gente talvez pensando aqui, já sei, pastor está falando em dízimo. Não, esquece dízimo. Sabe o que eu estou falando aqui? Pense nisso. Você leu sua Bíblia essa semana? Quanto tempo você gastou na palavra de Deus essa semana? A Bíblia fala que o dízimo pertence a Deus, e o dízimo é 10% do seu acréscimo. Deus lhe deu essa semana 72 horas. Nós devemos a Deus um dízimo do nosso tempo também. Pastor, como é que eu pago o tempo, dízimo? Como é que é isso? Bom, para começar, quando você vem para a igreja, você está dedicando esse tempo para quê? Para Deus. Então, se você vem para a igreja quarta-feira, vem 1 hora para o culto, digamos. Aí você vem domingo de manhã. Pastor, tem culto domingo de manhã? Tem culto domingo de manhã. Outra hora. Aí você vem domingo à noite. Aí você bota mais 5 horas. Estou brincando, visitantes, estou brincando. Tá? Aí você gasta mais... Bota aí 1 hora e meia, alguma coisa. Pastor, mas aí é 3, 4 horas. E o resto? Você lê sua Bíblia? Gente, quando você para e você senta com a palavra de Deus, e você lê a palavra de Deus, e você passa tempo em oração com Deus, você está dedicando, santificando aquele tempo para quem? Para Deus. Você poderia estar fazendo um monte de coisa, assim como o seu dinheiro. Você pode pegar aquele dinheiro e gastar num monte de coisa, mas você vai santificar aquilo a Deus. Mas não é dízimo, gente, dízimo não, Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus está atrás do seu coração. Do seu coração. E tem gente que guarda a carteira aqui, ó. Deus sabe a fraqueza que o ouro e a prata que o homem tem. Morre, mas não abre aquela mão. Outra coisa é isso aqui, ó. Tempo. Sabia que tempo é muitíssimo mais precioso do que dinheiro? Dinheiro, ó, dinheiro você pode fazer dinheiro,
você pode roubar dinheiro. Tempo não. Ninguém tem mais tempo do que ninguém. Tempo é o recurso mais democrático na face da terra. Todo mundo tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus quer 1/10 do seu tempo. Se você é interessante, se você gastar 20 minutos lendo sua Bíblia, se você gastar 10, 15, 20 minutos de oração, se você for evangelizar 1 ou 2 vezes por semana e participar dos cultos da igreja, é interessante que dá mais ou menos 10% do seu tempo daquela semana. Semana retrasada, o irmão Wagner estava postando no grupo da igreja o áudio da leitura diária. 3 capítulos para aquele dia. Interessante, cada capítulo demorava em torno de 5 minutos. É só você ver a duração do áudio, estava lá, 5 minutos. Um capítulo tinha 5 minutos. Se você não tem 15 a 20 minutos por dia para ler 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, aí você me diz, quão importante é Deus para você? Não, Deus é a coisa mais importante para mim. Sim, você não tem 15 minutos para gastar com o seu Deus, na sua palavra? Ah, pastor, eu estou muito ocupado. Então, por favor, seja honesto e diga, Deus não é tão importante quanto eu penso e digo que Ele é para mim. Quanto tempo você gasta assistindo televisão? Gente, eu não sou contra a televisão em si. Muita porcaria, obviamente, mas eu não estou nem falando isso. Quanto tempo você gasta assistindo programas educacionais e culturais? Eu te garanto que é mais de 15 minutos. Para isso nós arrumamos tempo. Quanto tempo você gasta comendo? Certas pessoas, nós não vamos mencionar nomes para não causar constrangimento, mas certas pessoas gastam horas e somada tudo, fica impressionante o tempo tomado. Deus não quer ouvir da gente, agora não é tempo. O Espírito Santo vem e fala, ei, vamos ler a Bíblia comigo? Eu inspirei a Ageu a escrever essas coisas. Fui eu, o próprio Espírito Santo. Eu inspirei a Ageu, vamos ler comigo o que eu escrevi? Ainda não é tempo. Ei, vamos evangelizar terça-feira, sábado, vamos evangelizar. Deus, ainda não é tempo, eu tenho que fazer, eu tenho coisas para fazer, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho muita coisa para fazer, ainda não é tempo. Ei, vamos para o culto? Não é tempo, pastor, é domingo de manhã, essa minha caminha está uma bênção. Ainda não é tempo, Deus. Eu fui semana passada, tá bom. Sabe o que essa atitude traz? A seca de Deus na fartura do homem. E é impressionante essa característica. Essas pessoas tinham tudo para estarem felizes e satisfeitas. Tinham trabalho, semeavam muito. Tinham salário, recebiam. Tinham comida porque comiam, eles tinham roupa porque vestiam, tinham bebida porque bebiam, e no entanto estavam com fome, sede, sem dinheiro, com frio e insatisfeitas. Como que pode uma coisa dessa? Alguém que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. É a seca de Deus na fartura do homem. É uma característica essa contradição de alguém que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, é uma característica de que é disciplina divina. É uma seca divina. A pessoa não ter comida e ter fome é normal. A pessoa não ter bebida e ter sede é normal. A pessoa não ter roupa e passar frio é normal. A pessoa não ter salário e não ter dinheiro é normal. O que não é normal é você ter tudo e não ter nada. Isso é um marco, é um sinal, um sintoma da disciplina divina.
pessoas que deixam Deus para conseguirem as suas vontades, pessoas que dão as costas para Deus, perseguindo alguma coisa que eles tanto querem, depois de conseguirem aquilo que tanto traíram Deus, o que tanto contrariam Deus, o que tanto entristeceram Deus. Percebe que aquele prato de comida, aquele copo d'água, todo o dinheiro do mundo, toda aquela roupa maravilhosa, não aquece, não satisfaz, não sacia e não traz contentamento. Aí eu pergunto, vale a pena? Deixa eu ler para você aqui Provérbios 10 e 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Alguém aqui já teve fome ao ponto de sentir dor? Eu tive dor, passou uma vez entre o café e o lanche. Chega de uma dor. Eu não estou falando desse tipo de dor, gente. Pior do que a fome. Alguém já teve dor, tanta sede que dói. Você engole, está tão seco sua garganta que você chega, está ardendo tudo. Fome, sede, frio, necessidade, isso é dores. Aqui fala que a bênção do Senhor é que enriquece. E esse enriquece aqui, você note que não é um S cifrão. Enriquecer é você ter comida que lhe satisfaz, bebida que sacia a tua sede, roupa que te aquece. É você ter um salário que não cai pelo furo no bolso, pelo buraco no bolso. Quando o Senhor abençoa, não tem dores. Agora, quando Deus não abençoa, você pode ter o que você tiver, não satisfaz, não sacia a fome, não sacia a sede, não aquece. Bênçãos com dores, eles tinham bênçãos, gente. Eles tinham trabalho, tinham comida, tinham bebida, tinham roupa, tinham dinheiro, tinham tudo, mas tinham dores, porque ali era a seca de Deus na fartura do homem. Olhe comigo para o versículo de número 10, nós não lemos, mas vamos dar uma olhadinha agora. Versículo 9 fala assim: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Isso aqui são as pessoas que disseram não para Deus, depois para Deus, agora não Deus, abandonaram Deus, traíram Deus, decepcionaram Deus, abandonaram Deus. Esperou muito, eu consegui o que eu tanto almejava, eu cheguei, eu consegui. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Quando eles chegam lá que dizem consegui, eles percebem, mas consegui o quê? Cheguei aonde? Esperavam grandes coisas, mas veio a ser pouco. Aí continua, e esse pouco, quando trouxestes para casa, Deus falando, eu dissipei com um sopro. Deus fez assim, ó. Deus não, agora não, depois eu não quero saber. Esperou muito. Oxe, só deu esse pouquinho. Quando chega em casa, Deus fala assim, ó. Nem um pouquinho ficou. A seca de Deus na fartura do homem. Deus dissipa, continua. Por que causa? Deus está falando, quer saber por quê? Por que causa disso o Senhor dos Exércitos? Ele explica, por causa da minha casa. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Agora, em vez de por causa da minha casa, você preencha o que você quiser. Eu estou soprando o pouco que lhe restou por causa da minha obra que você despreza, por causa do meu nome que você despreza, por causa da minha glória que você despreza. Você sabia quando o povo que se chama pelo nome de Deus faz vergonha a Deus, você está roubando, tirando a glória de Deus? Nós devemos estar glorificando, amplificando, exaltando, devemos estar iluminando e salgando
Mas se o sal perder a sua insípiedade, para que mais serve? Jesus falou, a não ser para ser jogado no caminho, jogado fora e pisado por homens. O nome de Deus é pisado por homens, porque o povo dele deixou de salgar. Sabe o que é isso? Preencha aqui, ó. Por que causa? Por causa do meu nome. Vocês estão jogando o meu nome no caminho e é pisoteado. Me diga uma coisa. Por aí, quando você fala o nome pastor e igreja, todo mundo pensa em quê? Cadê minha carteira? Chama a polícia. Sejamos francos. Recentemente esse escândalo aí que supostamente um apóstolo, peixe desse tamanho, levou lá. Meu pescoço foi decepado. Aí ele mostrou a camisa com três gotinhas de sangue. Por favor, minha gente, que é isso? Ah, por acaso, eu quero 8 milhões. Sabe o que é isso? Isso é jogar o nome de Deus para os homens pisotearem. Que os homens ímpios falam, toda igreja é igual, toda igreja é assim. Tudo enrolando, charlatão, ladrão. Bota todo mundo no mesmo saco. Não é interessante que ele fez aquilo para levantar 8 milhões? Gente, ele já não tem milhões os bastantes, não. Ou ele tem um saco furado. Ou ele está comendo, mas não satisfaz, bebendo, não sacia a sede, a roupa dele não aquece. Só mais 8 milhões. Se eu tiver mais 8 milhões... e semana que vem vai ser mais 8, e mais 18, e mais 88, porque não satisfaz, porque por mais fartura que o homem tenha, quando não é por Deus e com Deus, Deus faz assim, ó. Jatinho particular, fazenda, carro de luxo, mansão, não satisfaz, sempre quer mais. Por quê? Porque Deus faz assim, ó. Esperaste muito, não foi? Você pensou, quando eu comprar essa fazenda com esse monte de gado, quando você vai lá no seu jatinho particular, você ia ficar com muito. A seca de Deus na fartura do homem. Isso não é só para os falsários, não. Isso é para mim e para você. A seca de Deus na fartura do homem. Veja o que fala aqui, versículo 10. Por isto retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Você ouviu o versículo 10? Por isso, por esse motivo, por esta causa. Versículo 10, Deus fala, eu dissipei. O versículo 10 fala, por isso, a causa e o efeito, eu dissipei por isso. Versículo 11, o que é que Deus faz? E mandei vir a seca. Quem mandou vir a seca? Deus. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre a terra que produz, e também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Tudo que você fizer vai produzir. Você vai esperar muito, vai ser pouco, e o pouco que tiver, eu vou soprar e vou mandar a seca. Quem fez isso? Deus fez isso. Por quê? Por causa disso. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Está todo mundo tomando conta do seu próprio umbigo. Está todo mundo se preocupando com a sua própria casa, com a sua própria vida, seus próprios negócios, seus próprios interesses. E a obra de Deus não é tempo. Pastor, não é tempo. Deus, não é tempo. Pastor, começar uma igreja? Para quê, pastor, começar uma igreja? Não é tempo. Pastor, eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo para envolver nessas coisas. Não é tempo? Quando a gente coloca a casa de Deus em segundo plano, quando nós colocamos o plano de Deus, as coisas de Deus em segundo plano, por mais que você tenha,
Deus vai mandar a seca. E apesar de ter dinheiro, roupa, comida, bebida, trabalho, salário, você vai estar com uma fome, com uma sede, o bolso vazio. Por quê? Porque Deus está mandando a seca. Deus está dizendo por que está mandando a seca. Deus faz isso. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer estragar a minha vida. Não, Deus faz isso porque Ele lhe ama. Lá em Hebreus, abre comigo em Hebreus, capítulo 12, rapidinho. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como o quê? Como filhos. Deus, nosso Pai Celestial, está nos tratando como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como o quê? Filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Então, se nós estamos desprezando as coisas do Pai, nós como filhos, nós vamos ser disciplinados. Vou dar um exemplo aqui. Você é um pai de família, tem um filho. Você fala, filho, vai lavar o carro, coloque o lixo lá fora na rua, vai ao quintal. Aí seu filho fala, não é tempo. Não é tempo de fazer. O que você faz, pai? Compra ele um videogame novo? Se você faz isso, Deus tem misericórdia de você. Porque, pai, se eu comprar um videogame novo para ele, quem sabe a próxima vez ele faz o que eu mando. Vá nessa. Vá nessa. Depois me diga como é que acaba triste essa história. Você vai aumentar a mesada dele? Vai comprar um sorvete para ele? Não. Fala, meu tempo não, meu filho. Chegue mais, que eu vou lhe amar um pouquinho. Eu vou aplicar um pouquinho de amor em você. Açoites, é o que Deus fala aqui. E ainda fala, porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, se você não corrige o seu filho, Deus está dizendo, que pai não corrige o filho? Que tipo de pai é esse que não corrige o filho? Mas pastor, os psicólogos, danem-se os psicólogos de psicologia. Nos anos 60, um tal de Dr. Spock, é o nome dele, não era nada a ver com aquela coisa lá nas estrelas lá, mas o nome do cara era Spock. Leonardo Spock, um psicanalista, psiquiatra, psicomaluco, sei lá, americano. Ele falou, não pode bater em crianças. Eu não estou falando bater de esmurrar, de violentar, de quebrar osso, deixar, não. Falando disciplina bíblica, com uma vara, como a Bíblia manda, com controle, com calma, com amor. Ninguém está falando aqui de violência, espancar, perder controle, descontar, ferir. Não, isso daí é crime e deve ser crime e já é crime. Estamos falando de disciplina bíblica, correta, com calma, com amor, controle. Mas ele falou, não pode, você não pode dizer não para o seu filho. Não pode dizer não, não pode contrariar. Ele mesmo não suportava os filhos dele. Todos os filhos dele tiveram problemas seríssimos, inclusive um se suicidou. Maravilhoso, funcionou muito bem. Gente, não funciona, a Bíblia fala. Mas voltando para a mensagem de hoje. Versículo 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. Você vê alguém que se aquece com roupa, que enche a barriga, que sacia a sede, que está com o bolso cheio, feliz e contente, e ao mesmo tempo contrariando a Deus, desobedecendo a Deus, transgredindo contra Deus, deixando Deus para depois. Isso é sinal de quê? Não sois filhos, mas bastardos, porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho.
Ah, pastor, eu conheço fulano, o cara não quer saber de Deus, está lá com carrão, casa, dinheiro, é a maior maravilha, e ele enche a barriga, e entra... Não é salvo, é perdido. É bom que ele aproveite bem muito os poucos anos que tem na terra, porque quando ele morrer, tem um lago de fogo aguardando a ele. A não ser que ele seja salvo. Que ele venha conhecer e se render a Cristo e aceitar o Evangelho, ele não vai para o céu. Para os perdidos, aproveite bem mundo os brinquedos e os trinquedos e as riquezas e os prazeres dessa vida, porque é só isso que você vai ter. Se você não é salvo, aproveite, curta, porque é só essa vida que você tem. Quando essa vida acabar, acabou. Escuridão e chamas para você. Deus não quer isso. Eu não quero isso para você. Deus mandou Jesus para que você não precisasse ir para o lago de fogo. Mas se você prefere viver para esta vida, para este mundo e desprezar as riquezas de Deus, escolha sua. Mas eu estou falando agora para crentes, pessoas que conhecem Cristo como seu Salvador, pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida, a caminho do céu, lavados pelo sangue de Cristo. Tal pessoa, com essa atitude de depois de Deus, agora não é tempo, não tenho tempo. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai trazer seca, mesmo na sua fartura, e você não vai entender. Eu não entendo. Pastor, eu entendo, eu tenho tudo, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho lancha, eu tenho jet ski, eu não conheço ninguém assim, mas hipoteticamente, eu tenho tudo. Mas, sabe o que é isso? O pouco que trazes para casa, Deus, a geladeira está cheia, o guarda-roupa está cheio, a garagem está cheia, o tanque no carro da garagem está cheio, mas eu sinto um vazio, eu preciso de outro carro, uma casa maior, mais um par de sapatos, mais um brinco, sempre mais alguma coisa. Por quê? A seca de Deus, na fartura do homem. Humanamente, a pessoa tem tudo, mas ao mesmo tempo, não tem nada. Senão a seca de Deus na fartura do homem rebelde, é sinal de que ali não há salvação. Se existe fartura na vida do crente rebelde, sem a seca de Deus, de acordo com os textos que nós lemos aqui, o problema é muito mais sério, muito mais grave, que vai afetar a sua eternidade. Como resolver? Rapidinho, vamos terminar com o versículo 7 e 8 de Ageu. Como resolver isso? Assim diz o Senhor, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Veja bem, ele começa com isso, né? Considerai os vossos caminhos. Ele falou, olhe para o seu caminho, veja, repare, analisa, olhe. Considerai os vossos caminhos. Versículo 8 ele fala, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei o quê? Glorificado, diz o Senhor. Deus fala, olhe os seus caminhos, pense bem, considere. Onde é que você considera? A palavra considerar quer dizer pense, raciocine, analise, considere, pense, olhe o que você está falando, mas não fique só no pensamento não. Tem muita gente que fica no pensamento, pensa e não sai do pensamento. Não. Tiago falou o quê? Fé sem obras é o quê? Morta. Você fica só pensando que vai fazer. Por que não faz? Porque não é tempo. Está vendo o problema? Não é tempo. Ele falou, considerai vossos caminhos, aí você sube ao monte, isso é fazer alguma coisa a respeito. Trazer a madeira é fazer alguma coisa. Edificar a casa é fazer alguma coisa. O que você está fazendo? Ah, professor, eu estou pensando. Por que
não faz? Porque não é tempo. Agora não. Deus fala, pense, mas não fique só pensando, faça alguma coisa. Levante-se, suba ao monte, corte a madeira, traga ela aqui, a madeira, edificar a minha casa, e o resultado é, dela, da casa, me agradarei. Se tem uma pessoa que você quer manter agradado 24 horas por dia, sabe quem é? Deus. A triste realidade é que a grande parte de toda a humanidade quer manter agradado, sabe quem? Eu. Se eu estou bem, está tudo bem. Se está do meu jeito, está tudo bem. E é aí que Deus manda a seca de Deus na fartura do homem. Deus falou, dela me agradarei e serei glorificado. E quando Deus é glorificado, Ele manda chuva mesmo no tempo de seca. Ele manda enchentes mesmo quando o rio está seco. Quando Ele é glorificado, Ele abre as portas, Ele abre a janela, Ele abre os céus, Ele abre tudo. Por quê? Porque Ele está sendo glorificado. Sabe o que é, pastor? É porque eu não tenho tempo, pastor. Agrade a Deus e o seu tempo vai aparecer. Deus pode lhe dar tempo. Como assim? Você chega no ponto do ônibus, em vez de o ônibus estar saindo e você tem que esperar mais 1 hora, o ônibus espera. Por quê? Porque o motorista recebeu uma ligação, foi engano, mas deu tempo de você subir no ônibus. Você marca uma consulta com o médico, quando você chega lá, você não tem, em vez de esperar 6 horas, você só espera 2. Oh, que bênção. Você está ganhando tempo. Na fila do supermercado, o caixa não quebra. Você já fez coisa quando o caixa quebra? Aquela fila, o caixa quebra, a pessoa confunde o troco, aí recebe, tem que ser um gerente para passar coisa no caixa. Pois é, na sua fila isso não vai acontecer. Deus dá um jeito. Porque quando Ele é glorificado, quando Ele é agradado, Deus pode tudo. Agora, quando Ele não é glorificado e quando não é agradado, até quando tem fartura, Deus assopra. Mesmo quando você tem tudo, geladeira está cheia, guarda-roupa está cheia, está tudo cheio, mas dentro de você tem um vazio. A seca de Deus, mesmo quando há a fartura do homem. Na seca, sempre é criado um vazio, um vácuo. E todo vácuo vai ser preenchido. E nessa busca frenética de coisas do mundo e da carne, esse vazio criado pela seca é sempre preenchido com as coisas erradas. Eu vou dar um exemplo dos sintomas. Materialismo exacerbado. O cara tem que ter de tudo. Lançaram um novo, isso não tem que comprar, porque agora é o iPhone 8. Sim, mas o que tem com o outro? Ah, não, esse é o 8, tem que ter o 8, se não tem o 8, eu morro. Dívidas de cartão de crédito. A pessoa gasta o que tem, o que não tem, um pouquinho mais. Sabe o que é isso? Querer preencher um vazio. E por mais que você encha sua casa de tranqueira, você sempre quer mais. Por quê? Seca. Irmão, você tem 58 pares de sapato. Mas eu preciso de mais um, pastor? Isso é coisa do demônio, gente. Por que alguém precisa de 58 pares de sapato? Ah, mas se não tiver par, eu preciso ter par de sapato. E como é que vai o cartão? Está tudo estourado, pastor. Ah, entendi. Dinheiro para oferta não tinha, né? Não, tinha não. 60 pares de sapato? Vai dar um jeito, né, pastor? Mas irmã, e a obra? Não é tempo, pastor. É tempo de comprar sapato. Eu não tenho nada contra sapato, inclusive eu tenho alguns também, estou usando um nesse momento, mas entendam,
Essa seca cria um vácuo, um vazio. E a tendência da pessoa que se coloca nessa posição é querer preencher esse vazio com coisas e trecos. Nada demais ter coisas e trecos. Mas se você está tendo coisas e trecos para preencher um vazio na sua alma, você pode ter um caminhão de coisas e trecos que não vai resolver, não vai te satisfazer. Você pode ter toda a comida, toda a bebida, toda a roupa, todo o dinheiro, todo o trabalho, não vai satisfazer. Você vai ter fome, sede, frio e não vai ter dinheiro no bolso. Por mais que você ganhe. A comida mais saborosa vai ser como areia. A água mais refrescante não vai tirar sua sede. A roupa mais bonita não vai lhe aquecer ou satisfazer. Por mais alto que for o salário, não vai dar conta. E não vai te satisfazer. Qualquer que seja o trabalho, a posição, nunca será o bastante. Sempre vai estar querendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso porque Deus está mandando a seca, mesmo na fartura do homem. Vamos orar. Pai amado, obrigado.